amigos, mais uma vez estamos aqui para falar sobre a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um modo brasileiro de celebrar a quaresma, né? E porque cada ano nós recebemos um convite para viver a quaresma à luz da campanha da fraternidade e viver a campanha da fraternidade em espírito de conversão pessoal, comunitária e social. Então, este ano, a campanha da fraternidade é a Fraternidade Fome. E o lema é: dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Mas por que a fome? Porque nós temos fome, né? Porque, sem dúvida, a fome, nós temos a fome de Deus. Desejamos estar com Ele, desejamos poder participar de seu amor, de sua misericórdia, né? Temos fome, sim, né? Fome de paz, fome de fraternidade, fome de verdade, fome de concórdia, tudo mais que efetivamente nos humaniza. A fome é um ato de preservação. Por quê? Porque o nosso organismo sente a falta do necessário para viver. E nós não podemos ceder, né, como sempre fala o Papa Francisco, à cultura da indiferença, que não há vida em plenitude com a falta de alimento para uma vida digna. A fome é também um desafio social, humanitário. É um dos resultados mais cruéis da desigualdade. A fome é repudiada por afrontar direta e imediatamente todos os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, onde se crê que o mundo criado é uma propriedade de Deus, sobretudo, e não o homem, de homem algum. Deus nos coloca como seus colaboradores na ordem da criação. Os bens criados por Ele têm uma destinação universal e não privada. Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com a fé cristã. Isso está no compêndio da doutrina social da Igreja, no número 57. Então, por isso, a CNBB apresenta pela terceira vez o tema da fome. Ela apresentou em 1975, em 1985 e agora em 2023. Por quê, gente? Porque Jesus teve compaixão, né, da multidão faminta, quando ele precisou anunciar o reino de Deus, quando ele queria estar com as pessoas, quando ele queria anunciar, quando ele queria propor esse reino, ele viu que era impossível fazer isso com aquelas pessoas, porque a fome não deixa você pensar. Então, ultrapassando a lógica imediata, Jesus fez o quê? Ele aponta para a necessidade do agir conjuntamente, ainda que as dificuldades sejam grandes e os recursos pequenos. Assim, os discípulos, em escuta ao Senhor, que lhes ordena darem eles mesmos à multidão o que comer. Então, minha gente, é isso que acontece. Jesus viu que eles estavam famintos e aí veio, né, o André com 2 peixes e 5 pães, e Jesus faz o milagre, né, mostrando que com o pouco que nós temos, tem a possibilidade de fazer o milagre, né? E nós sabemos que esses 5 pães e esses 2 peixes, mais o milagre começa aí. O pouco que se tem pode ser repartido. Então, esse é o grande milagre. E vamos lembrar no dia 25 de dezembro, o almoço de Natal, que cada família leva um prato e todos se alimentam e ainda sobra para quentinho, não é? Então, nós estamos entendendo que é partilhando que a gente começa a formar a nossa quaresma. Então, que essa quaresma seja vivida em forte espírito de solidariedade. Nós não vamos fazer uma quaresma num sentido assim tão superficial, né, que muitas vezes a gente sabe que as propostas quaresmais ficam sendo muito aquém daquilo que Deus espera de nós.
não é? Então esse pode ser um gesto concreto, né? Você separar um alimento e toda semana fazer a sua doação de alimentos para aqueles que precisam, né? O objetivo geral da campanha da fraternidade é o quê? É sensibilizar a sociedade e a igreja. Para quê? Para enfrentar o flagelo da fome. Então não é só a questão da igreja, mas é da sociedade. Por quê? Porque nenhum cristão pode dormir, né, tranquilo, quanto tantos homens e mulheres que depois de uma vida de trabalho recebem uma aposentadoria miseráveis, né, aposentadorias miseráveis que mal dão para pagar os remédios, né? Então isso já é uma outra questão. Então essas pessoas têm fome também. Nós temos a responsabilidade na forma como o mundo se constrói. Então, a sua ação vale muito. O texto base, e aí nós precisamos entender que o texto base da campanha da fraternidade ele tem um costume de ser dividido em 3 blocos: ver, julgar e agir. Tá? E este ano eles dividiram em ver a realidade da fome, iluminar, que seria a luz da palavra, tá? E o agir, para transformar a realidade da fome. Tá? Então, no ver, no primeiro ponto, ele diz o seguinte: ele quer mostrar que a fome é uma ameaça. Não só à vida das pessoas, mas também à sua dignidade. Por quê? Porque provoca a debilidade do organismo, a apatia, a perda do sentido social, a indiferença, a hostilidade em relação aos mais frágeis, e aí, no caso, são as crianças e os idosos. Tá? A fome é um dos maiores destruidores da família, pois desestabiliza e desestrutura, obrigando a separação por meio da migração forçada pela necessidade. Gera violência doméstica, violência no campo e também na cidade. Leva à perda de sentido que é da vida. É a causa do êxodo rural. Os agricultores envelhecem e os jovens, retirados de suas realidades, não querem voltar para o campo e permanecer na terra. Aí o que acontece? Vão inchando as periferias urbanas. Então, minha gente, é muito difícil isso, né? Mas é uma realidade que a gente não pode virar as costas. E aí, quando ele fala do iluminar, a palavra divina ilumina a existência humana e leva as consciências a reverem em profundidade. Não é superficialmente, não. É em profundidade a própria vida. Isso está no verbo domini, no número 99. Então, colocar-se à luz da palavra de Deus é, portanto, uma atitude profética da igreja, que vê a realidade. Por isso o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Então é necessário a gente entender que se Deus fez isso, se Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos, ele fala também conosco. Agir não é possível. E aí ele coloca o agir e coloca o que fazer, né? Não é possível ficar parados diante da realidade do mandamento de Jesus. É a dimensão social da fé que exige de nós soluções. E aí o texto base coloca várias propostas na ação pessoal, na sociedade civil, no governo municipal, no governo estadual e no federal. Então são várias, gente, são várias propostas que não cabe aqui nós falarmos porque o vídeo ficaria muito longo, tá? Então, o que a gente conclui, né? Que sem o verdadeiro envolvimento de todos na organização, na formação e divulgação, não há campanha da fraternidade. Por quê? Porque se trata de uma campanha. Ah, entendi. Então não é apenas, gente, é uma campanha. Todos estarão, deverão estar envolvidos nisso. Então trata-se de uma campanha, de um conjunto de reflexões e ações que devem envolver toda a igreja, transbordando o quê? Para a sociedade. É uma ação pastoral orgânica da igreja. Então,
já que nós estamos começando as nossas atividades, por que não começar falando sobre a campanha da fraternidade? Porque nós precisamos colocar isso, né? Nós, às vezes, desperdiçamos muitas coisas enquanto o outro está com fome. E todo este conjunto quer levar a uma conversão, a uma superação do resistente egoísmo e do fatal individualismo, a uma vida de amor fraterno e de engajamento comunitário. É isso que a campanha da fraternidade precisa e quer. E aí ela pede que Maria, nossa mãe, a qual declarou no Magnífica que Deus encheu de bens os famintos, interceda por nós, para que nós sejamos instrumentos de Deus a realizar esta obra de sua misericórdia. Dar comida a quem tem fome, não é? Então é uma obra de misericórdia. Então que nós possamos, né, entender exatamente o que essa campanha da fraternidade quer para esse ano de 2023. Tá? Boa quaresma, vivam uma quaresma consciente, com gestos concretos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.